bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês, amém. Louvado seja Deus, aleluias. Quero agradecer a todos que se inscreveram, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que deixaram seus comentários. Louvado seja Deus que deixaram lá o seu gosteizinho. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todas vocês, amém. Deus é bom, Deus ele é fiel e ele cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mensagem de hoje, louvado seja Deus, está no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 18, versículo 15. Aleluia, louvado seja Deus, que fala do perdão. Aleluia. Hoje eu vou estar falando do perdão, da importância de perdoarmos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Para quem não me conhece, quem fala aqui é a pastora Rejane. Que Deus abençoe a todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus que tem passado por este canal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço a vocês que se inscrevam, me ajude a fazer esta obra tão espinhosa. A palavra do Senhor diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, esse sim comete pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, aleluias, me ajude, compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário, deixe lá suas notificações, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E vamos juntos semeando a palavra do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 18, verso 15, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Louvado seja Deus. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Oh, aleluias! Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Aleluia! O Senhor aqui está falando sobre a importância do perdão. O Senhor ele diz que se nós não perdoarmos o nosso irmão, aleluia, louvado seja Deus, nós também não seremos perdoados por ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. O perdão, irmãos, é muito importante na nossa vida. Dele depende a nossa salvação, aleluia. Se eu servir a Jesus, dizer que sirvo a Deus, aleluia, dizer que sirvo a Jesus, aleluia, mas eu não perdoar o meu irmão, aleluias, no grande dia eu não vou entrar no reino de Deus, aleluia. Eu ficarei impedida, aleluia, de ver a face do Senhor,
de, aleluia, estar em comunhão com Deus naquele grande dia, porque eu não perdoei o meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos andam dizendo, louvado seja Deus, aleluia, que se eu tiver uma TV em casa, eu não vou subir no arrebatamento. Muitos andam dizendo que se eu tiver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um WhatsApp, um Facebook, um Instagram, né, a TV, e Jesus vier, eu vou ficar no arrebatamento. Mas isso é mentira, aleluias, isso é mentira. Quem está falando aqui é a pastora Rejane. Eu estou dizendo que é mentira, é falta de conhecimento bíblico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A única coisa que me impede de entrar no reino é se eu não estiver uma aliança com o Senhor, aleluia, se eu não perdoar o meu irmão. É óbvio que a palavra de Deus, ela vem nos dizer que nós não devemos colocar os nossos olhos naquilo que é mal, naquilo que é impuro, naquilo que me separa de Deus, aleluia. Então, se eu uso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o que eu tenho dentro da minha casa, para me afastar do Senhor, para pecar contra o meu Senhor, eu não vou entrar no reino. Mas a palavra do Senhor também diz, deixa bem claro, louvado seja o nome de Jesus, que a única coisa que impede de eu ver a face do Senhor é quando eu não perdoo o meu irmão. Quando eu tenho um coração cheio de ódio, um coração cheio de mágoa, um coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que só respira, só pensa em vingança, eu não vou ver a face do Senhor. Eu preciso perdoar para que eu possa também ser perdoada. Para que eu possa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, alcançar o perdão de Deus. Eu preciso perdoar o meu irmão. Eu preciso perdoar aquele que me machucou. Eu preciso perdoar, aleluia. Louvado seja Deus, aquele irmão perverso, aquela irmã perversa, aquele marido perverso, aquele pastor ruim, ignorante, estúpido, porque existe sim na casa de Deus pessoas ignorantes, estúpidas, pessoas cegas espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ela só pisa, ela só machuca, ela só ofende, aleluia, ela só acusa, e o coração da gente acaba, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ficando magoado, triste, aleluia, mas ainda assim eu tenho que perdoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor aqui está deixando bem clara. Ele diz, ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende ele. Entre ti e ele só. Pecou contra ti, é só vocês dois que resolvem o assunto. Se te ouvir, você ganha o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Então você já chamou para conversar e ele não te ouviu, não quis te escutar, ela não quis te ouvir, chama um ou duas testemunhas. Se ainda assim ela não te ouvir, ele não te ouvir, aí agora você leva para a igreja. Você leva para o pastor, aleluia, porque ele está lá para isso. Você leva para ele, aleluia, e você conta a situação, conta o caso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se também não te escutar, e não escutar o teu pastor, não escutar a igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, considere como um gentil ou um publicano. Considere a pessoa que não perdoa, a pessoa que não quer perdoar o teu irmão. Ele não tem o nome dele escrito no livro da vida. Ele não tem a luz de Deus dentro dele. Está aqui na palavra. Se falou, se chamou mais outros, se conversou, se levou até a frente da obra. Ele também não quis ouvir. Ele é considerado como um gentil ou um publicano. Ele não é considerado como servo de Deus e nem serva de Deus. Ele não tem paz e nem comunhão com Deus. Aleluia. Aleluia. Ele não tem comunhão com Deus e não tem paz com os irmãos. Então, se ele não perdoa, ele não pode ceiar. Se ele não perdoa, ele não pode ter oportunidade. Se ele não perdoa, ele não pode fazer parte do grupo. Se ele não perdoa, ele tem que ser disciplinado.
Se ele não perdoa, ele tem que ser disciplinado e ser afastado das atividades da igreja. A palavra do Senhor aqui está nos ensinando nesta manhã que se ele não ouve, não te ouviu, não ouviu você, mas as duas testemunhas, não ouviu o teu pastor, não considerou a igreja, então ele tem que ser afastado da obra. Ele tem que ser afastado das atividades da igreja. Porque ele é casa rebelde. Ele precisa se converter, precisa nascer de novo. Precisa nascer da água e do Espírito. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então, se nós orarmos, aleluia, e nós ligarmos na terra acerca de qualquer coisa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, será ligado no céu. Mas se nós desligarmos na terra, será também desligado no céu. Então, se não quer ouvir, se não quer perdoar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se não quer conselho, tem que ser afastado e tem que ser desligado. Tem que ser desligado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Da frente da obra. Tem que ficar em disciplina. E se mesmo assim se está em disciplina e não respeita a disciplina, tem que ser desligado do ministério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É a palavra do Senhor que nos ensina. Porque ele não pode ser um desordeiro, ele não pode, louvado seja o nome de Jesus, trazer dano para o rebanho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. E aqui o Senhor está falando com o crente. O Senhor não está falando com o ímpio, não. O Senhor está falando com o crente, com a igreja. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei até 7 vezes? E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, o meu papel e o seu papel é perdoar. Mas se eu não quero perdoar, se eu não quero conselho, se eu não quero ser exortado ou exortada, eu tenho que ser afastada das atividades da igreja e disciplinada. Afastada, disciplinada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, porque assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, o perdão ele é muito importante. Eu me criei numa família muito conturbada. Meu pai, ele sempre aprontou muito com a minha mãe e com a gente. Meu pai era aquele tipo de homem que ele saía hoje, ele só chegava com 1 mês, 2. Tinha a época que meu pai saía, ele ficava uma semana todinha fora de casa. E ele só chegava. E quando ele voltava, que ele saía de novo, ele voltava com 1 mês, 2, 3. E foi ficando assim, foi ficando assim. Daqui a pouco ele só voltava com 1 ano. Desculpa, meus irmãos. E foi ficando assim. Louvado seja Deus. Aleluias. Quando a gente começa a falar as coisas de Deus, a garganta da gente, né, começa a coçar. Está repreendido em nome de Jesus, a poder no sangue de Jesus. E meu pai, ele maltratou muito a gente. Meu pai, ele maltratou muito a gente. Então, quando ele chegava em casa, ele batia na minha mãe, ele espancava a minha mãe, ele não trazia nada para dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós não passamos fome por causa da minha mãe, que a minha mãe sempre foi uma mulher muito lutadora, muito guerreira, muito trabalhadora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Minha mãe, ela grávida, já perto de ganhar, ela ia para as roças arrancar feijão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, abaixada, agachada o dia inteiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus,
para ganhar dinheiro, louvado seja Deus, para poder trazer alimento para dentro de casa. E como meu pai ele vendeu as terras que a minha mãe tinha, então aqueles ricos quando plantava, que ele escolhia o feijão, sempre caía, ficava molhos de feijão atrás, caía bages de feijão na terra, e aí a gente saía com um saco, eu, minha mãe, minha outra irmã, que era mais velha, encostada a mim, e a gente saía procurando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, feijão que sobrava ali nas roças, e a gente trazia para casa e ali a gente batia aquele feijão. Louvado seja Deus. A gente secava e ali a gente passava o ano todo comendo daquele feijão. Porque meu pai ele não trazia nada para dentro de casa. Minha mãe tinha vaca, minha mãe tinha ovelha, minha mãe tinha cabra. Meu pai vendeu tudo para gastar com mulher na rua, para ostentar algo que ele não era. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu completei de 7 para 8 anos de idade, meu pai saiu de casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu pai saiu de casa, louvado seja Deus, abandonou a gente, foi morar com outra mulher. Lá ele teve muitos filhos, mais 10 ou foi 11 filhos que ele teve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No dia do enterro dele, que ele já faleceu, só tinha filho em volta do caixão dele. Meu pai, ele nunca foi bom com a gente. Meu pai, ele nunca foi um bom esposo para minha mãe. Minha mãe, ela ficou louca por 3 anos. Para vocês, irmãos, terem uma ideia. Minha mãe ficou louca por 3 anos por causa de obra de macumba. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, obra de bruxaria pesada que as amantes de meu pai fizeram para minha mãe. Minha mãe ficou internada aqui em Salvador por 3 anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje minha mãe está bem, porque minha mãe fez uma aliança com Jesus. E minha mãe, Deus restaurou o juízo da minha mãe. Minha mãe hoje ela trabalha, minha mãe é aposentada, minha mãe tem saúde, minha mãe serve ao Senhor, porque ela deu um passo para Jesus. Mas minha mãe, ela perdoou. Tudo aquilo que aquelas mulheres fizeram com ela, minha mãe perdoou. E depois, sabe o que aconteceu? Todas elas, porque meu pai não teve só essa outra que ele deixou a minha mãe para morar, ele arranjou mais outras. Louvado seja Deus, e todas que ele arranjou passaram o mesmo processo que a minha mãe passou. Louvado seja o Senhor Jesus, de humilhação, de apanhar, de angústia, de ser pisada. Meu pai, ele foi um instrumento na mão do cão para maltratar as pessoas que moravam com ele. Mas minha mãe, ela perdoou. Minha mãe apanhava muito do meu pai. Muito. Minha mãe já dormiu dentro dos matos, dentro daquelas matas brutas. Nós morávamos na roça. E minha mãe ia dormir dentro das matas, porque quando ele chegava em casa, ele ficava o tempo todo fora, mas quando ele chegava em casa, era para maltratar. Era para jurar que ia matar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi assim a vida da minha mãe. E a vida de muitas mulheres lá atrás viveram assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Minha mãe, ela deu uma queixa de meu pai, mas acabou que deu em nada. Que deu em nada, como hoje, a mesma coisa de hoje. Que as mulheres morrem dando queixa dos esposos que vivem maltratando e não acontece nada. Aí quando elas morrem, aí vão atrás, porque aí não adianta mais nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas minha mãe viveu assim. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Minha mãe teve 11 filhos, minha mãe teve 4 percas, 4 abortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela criou 5. Louvado seja Deus que o resto morreram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas ela criou tudo sozinha. Ela tinha os filhos sozinha dentro de casa. Eu era mais velha e fiquei um tempo morando com a minha avó e depois eu vim ficar com a minha mãe. Quando ela já estava melhor, eu morava com minha avó, com meus tios, ficava uma semana aqui, uma semana acolá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e via minha mãe ter os filhos sozinha. Quem cuidou da minha mãe o tempo todo foi Deus. Então, a minha mãe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela sofreu muito.
Mas ela aprendeu o valor do perdão e ela perdoou. E hoje a minha mãe, ela está bem. Então, perdoe na manhã deste dia. Perdoe na manhã deste dia. Perdoe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que te machucou, aquele que te feriu, aquela que só te fez chorar. Não vale a pena você carregar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, esse lixo de Satanás. Não vale a pena você viver angustiado ou angustiado por causa de alguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não deu valor a você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que só quis te humilhar. Olhe para o Senhor, olhe para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, olhe para aquele que tudo pode. Olhe para aquele que tem vida para te dar e vida em abundância. Oh, aleluia, olhe para aquele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que deu o único filho dele na cruz do Calvário para te salvar, para te trazer paz, para tirar essa angústia do seu coração, para tirar a tristeza do seu coração, para enxugar as tuas lágrimas. Olhe para o Senhor. Nós sofremos muito, igreja. Nós sofremos muito, irmãs. Muito, muito, muito. E por que eu estou contando esse testemunho? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Porque eu sei que aqui neste canal tem muitas pessoas machucadas, feridas, deixadas para trás ou deixadas para trás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor está te dizendo, perdoe, filho. Perdoe, filha. Quando você perdoar, eu vou trabalhar na tua vida. De uma maneira extraordinária. De uma maneira gloriosa. De uma maneira estrondosa. Oh, glória, você vai ouvir a voz de Deus e você vai ver a mão do Senhor trabalhando na tua vida, trabalhando na tua casa, trabalhando na tua família. Aleluia, e você vai se alegrar com o Senhor. Oh, glória, aleluia, Jesus. Perdoe na manhã deste dia, porque a pessoa que não perdoa, ela não tem paz. A pessoa que não perdoa, ela não tem vida eterna. A pessoa que não perdoa, ela não consegue chegar perto do Senhor. A pessoa que não perdoa, ela perde o reino, aleluia. Perdoe hoje, perdoe amanhã, perdoe sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que o homem plantar, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se ele plantar na carne, ele vai colher na carne. Se ele plantar no espírito, aleluia, ele vai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele vai colher também no espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, então perdoe. Perdoe, esta obra você pode fazer, perdoe, aleluia, você tem um Deus, aleluia, que olha por você, aleluia, o Espírito Santo intercede pela tua vida com gemidos inexprimíveis, aleluia. Nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, mas o Senhor deixou o Espírito Santo para interceder por mim e por você na manhã deste dia, aleluia. Louvado seja Deus, ele diz, perdoe nesta manhã, perdoe hoje, perdoe amanhã, perdoe sempre, aleluia, e tu terás a mão de Deus estendida sobre a tua vida. O perdão, ele nos livra de um câncer, aleluia. Quando nós liberamos perdão, ele nos livra do infarto. Quando nós liberamos perdão, ele nos livra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, de partirmos, aleluia, sem ver a face do Senhor. Libere perdão. Porque quando você libera perdão, você parte tendo a certeza que você vai estar ao lado do Senhor. Mas se você não liberar, você corre o risco de morrer e morrer afastado de Deus. O perdão, ele nos livra do câncer, ele nos livra do infarto, ele nos livra, aleluia, de partirmos sem o Senhor. Ele nos livra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de viver eternamente separados de Deus. O perdão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele traz paz para dentro do meu coração.
O perdão, ele me torna, aleluia, uma pessoa melhor. Aleluia, o perdão, ele me torna, aleluia, uma pessoa sensível. Aleluia, uma pessoa apta para ouvir a voz do Senhor. Aleluia, quando eu perdoo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu posso erguer a minha cabeça e andar de cabeça erguida, porque eu sei que nada mais me acusa no mundo espiritual. Perdoe na manhã deste dia. Minha mãe, ela perdoou, e minha mãe hoje ela tem paz com Deus. Minha mãe, ela tem saúde. Minha mãe, ela cuida dos netos. Minha mãe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela é aposentada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus tem abençoado grandemente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, perdoe. Aleluias. O tempo todo ele dizia que ia tirar a vida dela. Hoje ele não está mais na terra. O Senhor já levou. Porque a pessoa que anda cheio de ódio, querendo vingar, querendo arrancar a vida do outro, o Senhor arranca da terra. Minha mãe sempre foi uma mulher honesta, uma mulher direita, uma mulher trabalhadeira. Louvado seja Deus, e ainda assim ele ia na casa da minha mãe. Ele nunca deixou de ir na casa da minha mãe. Ele nunca deixou de correr atrás da minha mãe que não quis mais ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Minha mãe ficou mais de 30 anos casada com ele, só no papel, porque ele já tinha ido embora de casa. Mas quando ela deu entrada no divórcio e se divorciou dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele queria matar a minha mãe. Ele chegou no juiz querendo matar a minha mãe. O juiz disse, se você conversar, você vai ficar preso. Tão bonzinho era o meu pai. Tão bom era ele. Mais de 30 anos, sem estar vivendo com a minha mãe, sem estar em casa, sem dar nada a gente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele não aceitava que minha mãe divorciasse dele. Vivia com a outra há muitos anos. Porque ele saiu de casa, eu tinha 7 anos e ia fazer 8. Mas ele não aceitava ser divorciado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando minha mãe deixou ele de vez, porque ele já tinha saído de casa há muitos anos e minha mãe já era separada dele há muitos anos, de corpos, de tudo, ele queria matar ainda a minha mãe. E mesmo assim, minha mãe perdoou. Mesmo assim, ele vinha na casa das minhas irmãs e passava lá na minha mãe. Cheio de ódio, porque minha mãe tinha divorciado dele. E minha mãe o tempo todo vigiando, porque a gente não confiava nele. Porque ele sempre bateu muito, ele sempre maltratou muito, ele sempre tirou muito sangue da minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Foi ficando mais velho, foi se aproximando mais dos filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mas, aprove a Deus, né, o Senhor ter levado ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor recolheu ele da terra. E nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, perdoe. Perdoe esse marido ruim, truculento. Não vale a pena você ficar cheia de ódio. Louvado seja Deus por causa de uma pessoa que só te fez sofrer. Perdoe essa mulher que foi embora. Perdoe o pai que foi ruim, que foi truculento, que nunca soube ser um pai. Perdoe. Nós nunca tivemos carinho de pai. Depois de velho ele começou a aparecer. Mas a gente nunca tivemos, né? Quando nós éramos pequenas, nós nunca tivemos o carinho do nosso pai. Louvado seja Deus. Perdoe. Quando você perdoa, você se sente leve. Você é abençoada, é agraciada por Deus. Amém? Fiquem todos com esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se inscreva. Deixe as suas notificações. Deixe o seu comentário. Me ajude a fazer essa obra. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Hoje e sempre. Hoje e sempre. E hoje e sempre.